Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo beleza, tudo em ordem? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal, eu sou Helder, mestre em matemática. Galera, vamos introduzir aqui um conteúdo das sequências numéricas, tá? Chamado progressão aritmética, beleza? Então aqui é mais uma aula introdutória para a gente entender como funciona as progressões aritméticas e ver alguns exemplos, beleza? Se não é inscrito, se inscreva, compartilhem, ajuda bastante a trazer conteúdos para vocês estudarem mais, tranquilo? Então vamos embora estudar matemática. Galera, antes de qualquer coisa, a gente precisa entender a ideia do que é a sequência numérica, né? Então, uma sequência numérica, como o nome já diz, né, são uma sequência de números e ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser uma sequência não ordenada e ela pode ser uma sequência ordenada. O que isso quer dizer? Por exemplo, nesse primeiro aqui, ó, coloquei 1, 4, menos 6, 5, 6, 3, 1, 0. Isso aqui é uma sequência numérica, só que ela não tem nenhuma ordem. Então veja aqui do 1, ela passou para o 4, depois voltou para o menos 6, aí foi para o 5, foi para o 6 de novo, melhor, foi para o 6 positivo, foi para o 3, voltou para o 1, foi para o 0. Então aqui não tem ordem nenhuma, não tem uma sequência, não tem uma lógica que eu possa definir aqui essa sequência, tá? Já essa daqui, se vocês observarem, essa sequência ela começa com um 2, aí aumenta para o 5, ou seja, eu somei 3, aí aumentou para o 8, somei 3. Então veja que ela tem uma ordem, eu estou sempre adicionando o número 3, tá? E isso daqui, gente, é o que a gente define como sendo uma progressão aritmética, tá? Por quê? Porque eu vou sempre obter o número seguinte através da soma de um número fixo, tá? Isso aqui é o que nós chamamos da PA. PA. Beleza? Então, tem alguns termos aqui que a gente precisa saber, tá? A gente precisa ter em mente esses nomes, porque isso vai facilitar bastante o desenvolvimento dos nossos estudos voltados para as progressões aritméticas, beleza? Então vamos seguir aqui. Beleza, galera. O que vem a ser a nossa progressão aritmética? Então, é uma sequência determinada pela soma de uma constante com o termo anterior, encontrando assim o termo seguinte. O que eu quero dizer isso? Você vai sempre encontrar os próximos termos dessa progressão aritmética através da soma de um valor constante. Coloquei soma aqui, mas também pode acontecer numa subtração, tá? Então, boto uma barra subtração, porque ela pode ser também uma progressão decrescente, tá? Aqui eu coloquei um exemplo não crescente, mas se eu for subtraindo sempre um valor, também tem uma progressão aritmética, beleza? Então vamos seguir. Então aqui a ideia é eu encontrar o termo que eu vou somar ele para poder encontrar os meus próximos valores da minha progressão, tá? Isso é bem simples, ó. Você observar esse exemplo aqui de baixo, ó. Do 1 para o 3, eu somei 2, né? Do 3 para o 5, também somei 2. Do 5 para o 7, somei 2. Então, veja aqui, a cada movimento que eu faço entre um termo e outro, eu estou somando 2. Ó, do 1 para o 3, somei 2. Aqui, mais 2. Aqui, mais 2. E quando a gente coloca uma vírgula e esses 3 pontinhos, significa que essa sequência ela continua, tá? Infinitamente. Então, sempre que eu quiser encontrar o próximo termo, é só eu somar 2. Somar 2, somar 2, somar 2 e assim vai, tá? Isso daqui, gente, que eu acabei de escrever, essa ideia de somar 2, esse teu somar 2 aqui, isso aqui nós chamamos de razão. Guarda esse nome aí para vocês, tá? Então, a razão de uma progressão, ela vai ser aquele valor constante que eu havia dito aqui, que eu vou estar sempre fazendo a operação com o número anterior. No caso aqui é uma progressão aritmética, eu vou estar fazendo uma soma. Então eu vou pegar sempre o número anterior, somar 2, vou encontrar o 3, vou somar 2 de novo, vou encontrar o 5, vou somar 2 de novo, vou encontrar o 7 e assim por diante, tá? Então cada progressão ela tem uma razão. Então eu poderia ter escrito aqui uma outra, por exemplo assim, começasse com 0, 0, 4, 8, 12, 16 e assim por diante. Então veja que do primeiro termo para o segundo eu somei 4,
Então, do segundo para o terceiro, eu somei 4. E assim vai. Então, significa que a razão desse cara é 4. Beleza? Então, já guarda isso aí na mente de vocês. Então, a gente representa a razão pela letra R. Então, já sabe que se a gente escrever a letrinha R, estudando as progressões aritméticas, eu estou falando da razão, tá? E agora eu coloquei aqui, ó, A1, A2, A3. O que vem a ser isso? Esse A1 nada mais é do que o primeiro termo. Quem é o A2? Vai ser o segundo termo. Quem é o A3? Terceiro termo. E assim por diante, tá? Então, o que é que eu posso analisar aqui, ó? Quem é o meu A1? É o primeiro termo dessa progressão. Quem é o primeiro termo? Tá aqui, ó, é o número 1. Quem é o A2 dessa progressão? É o 3. Quem é o A3? Terceiro termo dessa progressão? É o 5. Tá? Mesma coisa para esse daqui, ó. Quem é o A1 dessa progressão? É o 0. Quem é o A2 é o 4. Quem é o A3 é o 8. E assim por diante. A4, A5, a gente relaciona dessa forma, tá? Ó, a letra N, gente, ela determina o número de elementos, tá? Que eu estou fazendo a análise daquela progressão. Então eu posso ter uma progressão com os 4 primeiros termos, eu posso ter com 7, com 20, com 100, não sei, vai depender do que você está estudando, tá? Mas esse N, ele determina o número de elementos. Então, se eu observar para essa primeira progressão, se eu só analisar esses 4 termos aqui, ó, significa que eu estou analisando 1, 3, 5, 7, 4 elementos, então aqui seria o N igual a 4. Ah, se eu continuasse aqui até o 13, então 1, 2, 3, 4, aí 7 mais 2, 9, mais 2, 11, mais 2, 13. Então eu teria mais 3 termos, 4 mais 3, totalizando 7 elementos. A gente vai ver isso na prática depois, tá? E esse AN, gente, a gente chama de enésimo termo. Ou seja, o termo que eu quiser encontrar, é só eu substituir esse N pelo valor desse termo, pela posição desse termo. Então, por exemplo, se eu quiser achar o A20, então é só colocar o N20. Eu quero o A43, então no lugar do N vai ser 43, tá? Coloquei esses dois juntos porque é a relação que a gente vai ter futuramente, quando for estudar uma fórmulazinha, entre esse N aqui é a mesma que esse. Então, se eu quero encontrar o 20º termo, né, o A20, isso aqui é o 20º termo, tá? Então, significa que o N vai ser 20, porque do primeiro elemento até o A20, o 20º termo, eu vou ter 20 elementos, tá? Mesma coisa aqui, ó. Aqui é o 43º termo. Então, se eu quiser encontrar o 43º termo, significa que do primeiro até esse termo, eu tenho 43 elementos. Tá? Então, isso aqui é bem simples de entender esse início. A gente vai ver depois com as fórmulas como isso aqui vai ser aplicado. Mas já guarda isso aí na cabeça de vocês para nunca mais esquecer. Tá? O que significa cada letrinha dessa e como a gente vai aplicar depois, beleza? Vamos continuar. Beleza, galera. Eu coloquei 2 exemplos aqui simples para a gente entender como a gente vai montar as progressões e depois a gente avança mais um pouco. Primeiro exemplo, monte a progressão aritmética, né, a PA, escrevendo os 7 primeiros termos, sabendo que o A1 é 6 e o R é 9. Vamos lá. Vamos lembrar aqui, ó. Quero escrever uma PA com 7, escrevendo os 7 primeiros termos dessa PA, onde o primeiro termo é 9 e o segundo termo é, ou melhor, a razão é 9. Então, se o A1 é 6, é o primeiro, então eu vou colocar aqui, ó, 6. E agora eu vou localizando os próximos, escrevendo os próximos, até encontrar os 7 primeiros, que é o que ele pede na questão. Fazendo o que, gente? Ó, se a razão é 9, significa que eu vou do primeiro termo, para encontrar o segundo, eu vou somar 9, tá? Então, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Desse termo, para encontrar o próximo, eu vou somar 9, já que a razão é 9. Então, 6 mais 9, 15. Beleza?
E do segundo para o terceiro, mesma coisa. Você vem aqui, ó, mais 9. Então 15 mais 9, 24. E assim por diante, galera. Mais 9, 33. Mais 9, 42. 51, 60. Né? Então, veja que eu encontrei, ó, somando sempre 9, já que a razão é 9, todos os elementos anteriores. Então, 9 mais 6, 15, mais 9, 24, mais 9, 33, 42, 51, 60. Tem quantos elementos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você está pedindo para eu escrever os 7 primeiros. Então, aqui eu paro. Vou colocar a reticências, que é para dizer que essa progressão ela continua, tá? Até o infinito. Tranquilo? Então, isso aqui é o objetivo desse exemplo. Outro exemplo aqui, ó. Eu quero escrever também uma PA, sabendo que o A1 é 200, a razão é menos 5, né? E eu quero escrever 9 termos, os 9 primeiros termos dessa sequência. Então vamos lá. A1 é 200, então significa que o meu primeiro termo é 200. Então, o próximo termo, o que é que eu vou fazer? Veja que eu não vou somar 5, porque a razão aqui é negativa. Então, para eu encontrar o próximo termo, eu subtraio 5. Então, 200 menos 5 dá 195. De novo, para encontrar o próximo termo, eu vou subtrair 5. Tá? Então, aqui vai encontrar o 190. E assim vai, galera. 185, 180, 175, 170, 165, 160, 9, não é isso? Então, parou aqui, ó. E assim continua a minha sequência. Beleza, gente? Então, espero que tenha entendido aqui essa primeira parte, tá? Guarda na mente, como eu falei anteriormente, cada letrinha o que significa, o A1, o A2, quem é R, o que é o N, o que é o AN, que a gente vai aprender depois uma fórmula para relacionar todos esses números aí. Beleza, galera? Espero que tenham gostado. Se inscrevam, compartilha, ajuda bastante aqui o canal a crescer. Tranquilo? Valeu, pessoal, bons estudos, até a próxima.